Há algo profundamente inquietante, mas ao mesmo tempo irresistivelmente fascinante, nos sussurros de civilizações que o tempo engoliu. São ecos que atravessam eras, carregando consigo segredos, sonhos e tragédias de povos que um dia floresceram e desapareceram sem deixar rastros claros. São como fantasmas na nossa história coletiva, cidades magníficas, culturas sofisticadas e conhecimentos profundos que simplesmente desapareceram. Restam apenas vestígios, ruínas cobertas pela vegetação, lendas sussurradas ao redor de fogueiras e enigmas que desafiam até os mais renomados estudiosos. A história que nos contam, a narrativa oficial, apresenta uma linha reta e simples de progresso. Mas e se essa linha for uma ilusão? E se houver capítulos inteiros apagados, páginas arrancadas do grande livro da humanidade? E se o passado for muito mais complexo, muito mais antigo e muito mais misterioso do que a arqueologia convencional ousa admitir? Talvez existam respostas escondidas sob camadas de terra, esperando para serem redescobertas. Essas histórias de mundos perdidos nos assombram porque, no fundo, sentimos que elas guardam uma verdade sobre nós mesmos, uma peça que falta no quebra-cabeça da nossa própria existência. É como se cada pedra, cada símbolo esquecido, sussurrasse perguntas que ainda não sabemos responder. Nós nos apegamos à ideia de que somos o pináculo da realização humana, mas os ecos desses mundos esquecidos sugerem o contrário. Eles nos lembram de nossa fragilidade diante do tempo e do desconhecido. Eles falam de ciclos de ascensão e queda, de cataclismos que podem varrer tudo o que construímos num piscar de olhos. Catástrofes naturais, guerras, mudanças climáticas, forças que já reescreveram o destino de civilizações inteiras. Ignorar esses ecos é um luxo que não podemos nos permitir. Eles são advertências silenciosas, lembretes de que a história pode se repetir se não aprendermos com ela. A amnésia da nossa espécie é talvez a nossa maior fraqueza. Esquecemos com facilidade, e ao esquecer, corremos o risco de repetir os mesmos erros. Por isso, hoje, vamos mergulhar de cabeça nesse abismo do desconhecido. Vamos desafiar certezas, questionar dogmas e abrir espaço para novas possibilidades. Vamos viajar juntos através do tempo e do espaço, para além das fronteiras do que é considerado história aceitável, e confrontar os mistérios mais profundos que o tempo enterrou. Prepare-se para questionar tudo o que você achava saber sobre o passado. Junte-se a mim nesta jornada para explorar as civilizações perdidas mais enigmáticas que já existiram. Vamos buscar respostas, mas também aprender a conviver com o mistério. Não vamos apenas olhar para ruínas, vamos ouvir as pedras, decifrar os símbolos e questionar tudo o que nos foi ensinado. Cada detalhe pode ser uma pista, cada silêncio, uma revelação. Das profundezas do oceano às montanhas mais altas, vamos procurar as pegadas dos nossos antepassados esquecidos. O desconhecido nos chama e é hora de responder. Prepare-se, pois o que vamos descobrir pode mudar para sempre a forma como você vê o nosso passado e o nosso futuro. O convite está feito. Venha desvendar comigo os ecos dos mundos esquecidos. A mais famosa de todas, Atlântida, descrita por Platão, desapareceu em um único dia de fúria e catástrofe. Mito ou memória de um evento real? No Oceano Índico, Lemúria teria sido o lar de uma civilização avançada e espiritual. Mapas antigos e relatos esotéricos alimentam o mistério de seu desaparecimento. Com mais de 11.000 anos, este complexo megalítico na Turquia desafia tudo o que sabemos. Quem o construiu e por que o enterraram propositalmente? Mohenjo-Daro era uma cidade com planejamento urbano avançado, ruas bem organizadas e uma sociedade sofisticada.
Seu sistema de saneamento impressionava, rivalizando até mesmo com os de hoje, mostrando um conhecimento surpreendente para a época. Mas, de repente, seus habitantes desapareceram sem deixar rastros. Teria sido uma catástrofe natural devastadora? Ou será que algo ainda mais misterioso e terrível aconteceu ali, mudando para sempre a história dessa civilização? As colossais cabeças de pedra são o testemunho silencioso da cultura mãe da Mesoamérica. Sua escrita, seus deuses e, bem, até o seu fim, permanecem um profundo mistério. Em Pompei, uma cidade de basalto foi erguida sobre recifes de coral, com pedras de até 50 toneladas. E como, afinal, transportaram e ergueram essa metrópole impossível? Na Bolívia, blocos de andesito são cortados com uma precisão a laser que desafia a nossa compreensão. Como uma cultura antiga alcançou tal perfeição tecnológica? Um império que dominava a hidráulica e a astronomia, construtor do maior complexo religioso do mundo. E então, o silêncio. O que causou seu colapso repentino? No Peru, esta civilização construiu pirâmides e cidades na mesma época que os egípcios, mas desapareceu sem deixar cerâmica, armas ou quase qualquer vestígio de sua identidade. O povo Dogon, do Mali, conhecia a estrela Sirius B, invisível a olho nu, séculos antes da astronomia moderna. De onde veio esse conhecimento impossível? Ao olharmos para estas ruínas e lendas, uma pergunta ecoa mais forte do que qualquer outra. O quanto nós realmente sabemos sobre o nosso passado? O que se esconde sob a poeira dos séculos, além do que os livros de história ousam contar? A narrativa que nos é apresentada é confortável, linear, mas parece cada vez mais inadequada para explicar as anomalias que encontramos em todo o mundo. A precisão de Pumapunku, a engenharia que desafia explicações convencionais, o conhecimento dos Dogons, que parece antecipar descobertas modernas, a idade de Göbekli Tepe, que desafia tudo o que pensávamos saber sobre o surgimento da civilização. Tudo isso aponta para uma verdade muito mais profunda e complexa, uma tapeçaria de eventos e culturas que se entrelaçam além da nossa compreensão atual. Uma história que foi perdida, esquecida ou talvez deliberadamente escondida de nós. Fragmentos dispersos esperando para serem reunidos. E se a história não for uma linha reta, mas sim um ciclo? E se civilizações floresceram e caíram antes mesmo do que imaginamos? E se uma civilização humana global, altamente sofisticada, existiu em um passado remoto, conectando povos e continentes de formas que ainda não compreendemos? Uma civilização que foi varrida por um grande cataclismo global, apagada quase sem deixar vestígios, exceto por pistas dispersas e lendas persistentes. Talvez o que chamamos de mitos sejam, na verdade, os ecos distorcidos da memória desse mundo perdido, histórias passadas de geração em geração, esperando para serem decifradas. Talvez existam camadas inteiras da história humana, enterradas sob o oceano e sob o gelo, preservadas como cápsulas do tempo, aguardando a tecnologia e a curiosidade certas para serem reveladas, esperando pelo momento certo para serem redescobertas, para que possamos finalmente preencher as lacunas do nosso passado coletivo. A arrogância do presente nos cega para a sabedoria do passado. Muitas vezes, ignoramos sinais e evidências porque não se encaixam em nossas crenças estabelecidas. Não estamos no fim da exploração, mas no começo. Cada descoberta é um convite para questionar, para ir além do óbvio. As evidências estão por toda parte, para aqueles que têm olhos para ver e coragem para questionar, para desafiar o consenso e buscar novas respostas. A amnésia está começando a se dissipar. Aos poucos, a névoa do esquecimento se levanta, revelando verdades há muito ocultas.
Acredito que estamos à beira de uma grande redescoberta. Um momento de virada para a humanidade. Um momento em que os segredos do passado não poderão mais ser contidos e emergirão novamente para a luz, mudando para sempre nossa percepção de quem somos, forçando-nos a reescrever não apenas nossa história, mas também a questionar o que é possível para o futuro, pois, ao redescobrir o passado, redefinimos a própria essência do que significa ser humano e abrimos portas para um novo entendimento de nós mesmos e do nosso lugar no universo.